Anjos, criaturas criadas por Deus com um propósito na terra. Fique até o final, porque hoje vou revelar coisas que nem todo mundo sabe sobre os anjos. E se talvez hoje você já tenha visto um, mas nem percebeu, você já se fez essa pergunta, e mais forte ainda, será que os dinossauros realmente existiram alguma vez? É verdade que seus fósseis existem até hoje? Será que isso não é um erro financiado por elites para que o entendimento de muitos continue sendo obscurecido? E assim, negue a existência de Deus, já que em nenhum lugar a Bíblia afirma a existência de dinossauros. Hoje vou te falar sobre algo que vai te dar muito o que pensar antes de ir para a cama. Shalom. Ora. Atenção, eles estão entre nós. Quem está entre nós? Os anjos. Vou te mostrar como os anjos caminham na sua frente dia após dia, e talvez você nem tenha percebido. Por isso você precisa prestar atenção no que vou te contar agora, porque sem saber, pode ser que você esteja hospedando anjos na sua casa. Repito, eles estão entre nós, caminham diariamente neste mundo e talvez muita gente nem perceba. No livro de 2 Reis, capítulo 6, aprendemos a história de Eliseu e seu servo, Ieche. O exército sírio vai e cerca o lugar, o monte onde está Eliseu, procurando levá-lo diante do rei da Síria, como prisioneiro ou morto. E a palavra ensina que seu servo vê todo esse exército cercando e diz a Eliseu: Mestre, estamos cercados, e agora o que fazemos? E Eliseu ora a Deus para que Deus abra os olhos dele, e então os olhos espirituais desse homem são abertos. E ele pode ver anjos com cavalos, com armaduras, vê um exército de anjos guerreiros que está cercando eles. E Eliseu diz: são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Olha, os anjos estavam ali, Deus estava naquele lugar, mas Ieche não podia ver. Dia após dia, os anjos andam entre nós. E onde isso está? No livro de Hebreus, capítulo 13, do 1 ao 25, onde nos diz para permanecermos no amor e na fraternidade. Não se esqueçam da hospitalidade, diz, porque por ela, muitos sem saber hospedaram anjos, ou seja, muitos sem saber hospedaram anjos. Como assim muitos sem saber hospedaram anjos? A que o apóstolo está se referindo com isso? Bem, ele está se referindo ao fato de que há pessoas que você nunca viu, histórias de pessoas que recebem alguém pedindo água em casa, entregam o copo e ao se virar, percebem que a pessoa sumiu. Alguém que te ajudou na estrada ou prisão sumiu rapidamente e ao se virar já não estava mais lá. Foi um anjo que foi lá e te ajudou, sem dúvida, te conto. E que uma pessoa de repente, que Deus colocou no meu caminho e você deu de comer, e de repente, quando viu, já não estava mais lá. Por isso Jesus diz: porquanto fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Por quê? Porque o Senhor talvez se disfarçou de um mendigo, porque um anjo talvez desceu à terra na forma de uma pessoa que tinha sido maltratada. E estava ali para que você estendesse a mão de ajuda, para que você desse de comer, para que você ajudasse, mas simplesmente você ignorou. E talvez Deus estivesse na sua frente naquele momento e você nem percebeu que era o Senhor, um anjo que estava ali. Por isso, o apóstolo diz que por causa da hospitalidade, muitos, sem saber, hospedaram anjos. Seja uma pessoa hospitaleira, estenda a mão para quem você puder. Por quê? Porque você não sabe o dia, você não sabe a hora em que você pode estar fazendo isso para um anjo. Por isso a palavra ensina que dirão Senhor. Mas quando fizemos isso, quando te vimos descalço e te vestimos, ou com fome e te alimentamos. E Jesus dirá: filhos, quando vocês fizeram isso a um destes pequeninos, por terem feito a um deles, eu lhes digo que foi a mim que vocês fizeram. Ou seja, eram anjos que estavam ali, e por isso a legalidade no céu. Não pelas suas obras, mas pela palavra, para que naquele dia Deus te justifique. Então é por isso que a palavra diz que naquele dia, a própria palavra. Irmão, são elas que vão nos julgar, a própria palavra é que vai nos julgar. Então, quando você faz algo que está conforme a palavra no céu, você será justificado?
Você percebe que Jesus diz que ao fazerem isso a um dos pequeninos, fizeram isso para mim porque eram anjos que estavam ali. Eram anjos que estavam ali, foi um anjo que te pediu comida naquela criança que aparentemente estava com fome. Tem gente que não entende que os anjos estão andando entre nós. E por isso o cristão é chamado a ser hospitaleiro e não a julgar nem a ser classista. Por quê? Porque você pode estar se metendo em encrenca e talvez tenha fechado a porta na cara dele. Ao próprio Deus que foi até a sua casa pedir algo, mas por falta de amor, pelo classismo que você tem. Simplesmente você o desprestigiou, simplesmente deu as costas para ele, simplesmente o ignorou. Por isso, naquele dia, o Senhor dirá a muitas pessoas: afasta-te de mim, eu nunca te conheci. Como assim? Nunca te conheci? Se trabalhei na tua obra, se estive na tua obra, se permaneci na tua obra. E o mais impressionante é que são pessoas que têm 10, 15, 5, 20 anos no Evangelho. Irmão, e ainda não conheceram o Senhor? Sim, estão na obra, mas nunca conheceram o dono da obra. Muito bem, disse o Senhor, vai e procura trabalhadores. Porque a colheita é grande, a colheita é muita, por falta de humildade. Então, o fato de a colheita ser grande não significa que você está qualificado para que o dono da obra olhe para você com olhos de aprovação. Por isso, irmão, é preciso ser hospitaleiro, é preciso ter amor ao próximo e é preciso fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. A palavra diz, irmão, para ser hospitaleiro e lembrar dos presos como se também estivesse preso. E que se lembre das pessoas que foram maltratadas, como se você estivesse no corpo delas. Por quê? Porque somente, irmão, quem vive isso sabe o que sente. Somente quem passa por isso sabe o que sofre. Então, o motivo deste vídeo é para que você entenda que eles estão entre nós, talvez em algum momento, e você não percebeu, e passou alguém ao seu lado, passou um anjo ao seu lado, e você não percebeu, não se deu conta, não se atentou que foi o Senhor quem te visitou, e nem percebeu. E de repente, por isso tem vezes que o Senhor nos pede hospitalidade, por isso que o Senhor é a palavra dá. Nos diz, irmão, que sejamos de tal maneira e de tal forma, porque você está sendo morada quando a palavra diz, irmão, ou seja, o Senhor diz, eu irei, prepararei morada, e quando voltar, se possível, tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então sabe o que isso significa? Que ele tomará para si mesmo, que ele nos tomará para si, porque nós fazemos parte do corpo de Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja é parte do corpo de Cristo. Por isso, ele diz que me tomaria para si mesmo, porque ele nos vê como parte do seu próprio corpo. Então vocês devem entender que tudo o que estamos vivendo, irmão, está escrito na palavra e estamos nos últimos dias. Por isso você, irmão, não seja classista, não seja uma pessoa que pensa que entende tudo, que não gosta de ajudar, que quer tudo só para si, mas não compartilha, não dá nada, não faz nada para a obra de Deus, e Deus está vendo tudo isso do céu, porque você será salvo pelas obras. O rei afirma que ninguém será salvo pelas obras, evitando orgulho. Mas as obras, irmão, não te salvam, mas sim te condenam. Repito, as obras não te salvam, mas sim te condenam. Então, é necessário que nós entendamos que a cada dia Deus permite que nos levantemos e sua palavra é nova a cada manhã, a cada dia. Este homem, chamado Iese e Deus, estava à frente do exército do céu espiritual. Os anjos, que são personagens divinos, estavam lá, a presença de Deus estava naquele lugar, mas ele não conseguiu ver. Por quê? Porque ele estava olhando com medo, estava olhando assustado, estava olhando totalmente na carne. E por isso, o profeta de Deus pediu ao Senhor que abrisse os olhos de Geazi para que ele pudesse ver que eles não estavam sozinhos. E naquele momento, ele pôde ver anjos sem saber. Na frente dele havia anjos. Talvez você não esteja vendo, mas eles estão à sua frente, eles estão intervindo pela sua família, eles estão lutando pelo seu lar, eles estão agindo na sua situação de saúde, porque Deus te ouve. E mesmo que você não possa ver, está sendo travada uma batalha no mundo espiritual, mesmo que você não possa perceber, está acontecendo uma grande guerra. E há anjos que estão lutando contra espíritos das trevas para que não tirem a sua vida. Talvez ao seu filho, talvez ao seu marido, talvez aos seus pais. Porque você sabe que vai sair para a rua, mas você não sabe com o que vai se deparar.
Centenas e milhares de pessoas perecem diariamente, centenas e milhares e talvez milhões todos os dias. E você não é uma dessas até que chegue a sua hora. Por quê? Porque Deus tem te protegido e porque há anjos lutando. Você não sabe que se aqui não houvesse anjos? E se Deus tirasse sua mão de misericórdia da terra, os espíritos imundos acabariam com este planeta, acabariam com as pessoas? Na verdade, há hipóteses que dizem, segundo a ciência, que existiram dinossauros. Olha, não existiram dinossauros, biblicamente não existiram dinossauros, não houve nenhum dinossauro. E esses fósseis que foram encontrados são de espíritos imundos, essa forma que você vê, que desenham de dinossauro, de fósseis, dessas patas e dessas peles e dessas. E a anatomia desses animais, que são conhecidos como dinossauros, não são dinossauros, são espíritos imundos, que Deus os lançou. Foram lançados depois que o arcanjo Miguel lançou e caíram aqui. E deixaram essa marca, deixaram essa grande marca que até hoje estão sendo encontradas. E muitos dizem, o que os cientistas e a ciência concordam é que aqui caiu um meteorito, mas não foi qualquer meteorito, foram esses espíritos que caíram. E sobre eles dizem que daí se formou isso, aquilo, que é a teoria daquilo. Não foi o inimigo Beelzebu, que caiu como um raio e caiu na terra causando uma grande explosão. Mas nada foi criado com isso, nada além da marca, porque quando eles caíram eram anjos de luz, querubins de luz. Mas quando caíram, sua aparência foi se tornando sombria, de maldade, de animais, aparência de seres malignos, assustadores e aterrorizantes. Então quando caem, o impacto é tão forte que deixa marcas. E o que hoje é conhecido como fósseis e atribuído a dinossauros, seres que nunca existiram porque não estão na Bíblia. Agora, eu posso te provar cientificamente, do jeito que você quiser, que esses fósseis são de espíritos imundos. De que quando caíram na Terra de forma literária, porque caíram na Terra de forma literal. O que acontece é que depois foram banidos para o segundo céu, e outros estão presos em prisões no inferno. Então acabei de te desmontar em poucos minutos. E teorias absurdas que ano após ano, bilhões são investidos pela elite para alimentá-las. E fazer o mundo acreditar, através de uma nuvem ou de uma cortina de fumaça, que isso é verdade e manter bilhões de pessoas fracas de mente e neófitas, mantê-las ingênuas em um conhecimento errado, para que assim não acreditem em Deus nem glorifiquem a Deus. Por isso, Romanos 8 diz que eles, conhecendo a Deus, conhecendo o poder de Deus, não o glorificaram como Deus. Porque eles sabem quem é Deus e quem é o seu poder. Mas preferem ocultar isso porque tudo é manipulado, monitorado e controlado por uma elite que, volto a repetir, investe milhões e milhões para que a história aconteça do jeito que eles querem e não seja, entre aspas, verdadeira, alterada, quando mais alterada não poderia estar. E tudo começando pela grande R, que é o Vaticano. Você sabe do que estou falando? Olá, sou o irmão e profeta Diony de la Rosa. Peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho e me siga. Facebook, Diony de la Rosa e Instagram, Profeta Diony de la Rosa. Deus te abençoe e guarde. Shalom.